Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1218. Nesse primeiro palpite eu vou com 5 duplos. Trago ótimas informações aqui para a gente conhecer os confrontos dessa grade. Espero que as informações desse vídeo aqui ajude a você ir melhor aí nos palpites. E vamos lá, sem enrolação, Loteca 1218, jogo 1. Corinthians e Grêmio. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Corinthians, venceu o Vitória fora de casa por 1-0, em casa venceu o Atlético Mineiro também por 1-0 e fora de casa perdeu para o Santos por 3-1. Já o Grêmio, em casa venceu o Juventude por 3-1, fora de casa perdeu para o Bahia por 4-0 e em casa venceu o São Paulo por 2-0. Classificação do Brasileirão, Corinthians é o 11º colocado com 39 pontos, em 30 jogos tem 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O estagiário da Loteca tá de brincadeira com a nossa cara, né? Porque olha os números do Grêmio. Tá na 11ª posição com 39 pontos em 30 jogos com 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Aposto que ele tá na salinha dele agora dando risada. Os dois times estão praticamente iguais na classificação. O próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Bragantino e o Grêmio vai jogar em casa contra o Cruzeiro, em que pedreira. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Corinthians, 9 empates e 2 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do Grêmio, empate em 1-1. Antes disso, em dezembro de 2024 na casa do Grêmio, o Corinthians venceu por 3-0. O estagiário agora brincou com a nossa cara, né? Um palpite bem difícil. Os números aqui da classificação não dá pra tirar muita coisa porque estão exatamente iguais. O que eu tô levando em consideração é o confronto direto, Corinthians jogando em casa. Se a gente também pegar os últimos confrontos das duas equipes, o Corinthians está levemente melhor. E aqui tô usando meu primeiro duplo, né? Eu tô indo de Corinthians e empate, porque a gente pode ver que no confronto direto é um dos resultados que mais acontece. Jogo 2, Santos e Fortaleza, hein? Que jogo vai ser esse daqui, viu? Uma final para os dois times. O último jogo do Santos, aqui tá falando que foi uma derrota para o Vitória, só que não, né? No final de semana jogou contra o Botafogo, empatou em 2-2 fora de casa. Aí sim, contra o Vitória em casa perdeu por 1-0, em casa venceu o Corinthians por 3-1 e fora de casa perdeu para o Ceará por 3-0. Já o Fortaleza venceu em casa o Flamengo, hein? Por 1-0, fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e jogando em casa perdeu para o Vasco por 2-0. Classificação do Brasileirão, o Santos, 16º colocado com 32 pontos, em 29 jogos tem 8 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Desempenho ruim aqui do Santos, né, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. E o Fortaleza, 18º colocado com 27 pontos em 29 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Desempenho também do Fortaleza não é muito bom, né? Próximo jogo aí do Santos é contra o Palmeiras fora de casa e o Fortaleza também vai jogar fora de casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Santos, 4 empates e 5 vitórias para o Fortaleza. O último jogo foi em junho de 2025 na casa do Fortaleza, o Santos venceu por 3-2. Antes disso, só em 2023 na casa do Santos o Fortaleza venceu por 2-1. Esse aqui é um palpite bem difícil, viu? Porque eles estão muito próximos na tabela de classificação. Tudo bem que o Fortaleza venceu o Flamengo, mas é aquela coisa, né? Tem que ter uma sequência. Sinceramente, pra mim é um jogo pra triplo. A gente pode ver aqui que no confronto direto o Fortaleza leva a vantagem. E pra esse palpite aqui tô usando mais um dos meus duplos. Olhando essa informação aqui não tem como. Eu tô indo de Santos e Fortaleza. Jogo 3, Cruzeiro e Vitória. O último jogo do Cruzeiro empatou fora de casa com o Palmeiras em 0-0. Em casa venceu o Fortaleza por 1-0. E fora de casa o clássico contra o Atlético Mineiro, empate em 1-1. Já o Vitória em casa perdeu para o Corinthians por 1-0, fora de casa venceu o Santos por 1-0 e em casa venceu o Bahia por 2-1. Classificação do Brasileirão, Cruzeiro é o 3º colocado com 57 pontos, em 30 jogos tem 16 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. A gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos o Cruzeiro não perde, mas também só tem uma vitória, muitos empates. Já o Vitória ele é o 17º colocado do Brasileirão, tem 31 pontos com 30 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.
Próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa contra o Grêmio e o Vitória, ele vai jogar em casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Cruzeiro, 7 empates e apenas uma vitória do Vitória. O último confronto foi em junho de 2025, na casa do Vitória, empate em 0-0, e no mês 8 de 2024, na casa do Vitória, mais um empate em 2-2. Bom, pelo que vem apresentando o Cruzeiro, principalmente quando joga em casa, né? E o Vitória, né? Deixando essa vitória contra o Corinthians escapar porque estava com um jogador a mais. Foi um jogo bem ruim das duas equipes. Tô achando muito difícil, né? O Vitória repetir o que fez contra o Santos. E para esse palpite aqui eu tô indo seco no Cruzeiro. Tô levando em consideração também esse histórico aqui de confrontos entre eles. Há muitos empates. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate também entre eles. Jogo 4, Goiás e Atlético Paranaense, hein? Que jogo esse, hein? Aqui no canal eu tô deixando vídeos com a tabela de classificação tanto do Brasileirão Série A como do Brasileirão Série B. Nesse vídeo tem quem são os artilheiros, os próximos jogos e aonde assistir essas partidas. Se você não viu, dá uma olhada lá, ajuda bastante a gente ter uma noção do que tá acontecendo no campeonato. Último jogo do Goiás, fora de casa venceu o Criciúma por 2-1. Aí em casa perdeu para a Chapecoense por 3-1 e fora de casa empatou com o Atlético em 1-1. Já o Atlético Paranaense fora de casa, seu último jogo empatou em 0-0 com o Curitiba. Lembrando, né, para ficar de olho nesse jogo que fecha a rodada 34 do Atlético Paranaense. Em casa empatou com o Avaí em 1-1 e fora de casa perdeu para o Remo por 2-1. A classificação do Brasileirão até o momento, Goiás está na terceira posição com 55 pontos em 34 jogos, tem 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Uma sequência ruim aqui do Goiás, hein? Apesar de estar lá na ponta, mas não vem bem nas suas últimas 5 partidas. Já o Atlético Paranaense, ele está na oitava posição com 50 pontos, em 33 jogos tem 14 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Sequência ruim também do Atlético Paranaense. Próximo jogo aí do Goiás será fora de casa contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Goiás, 1 empate e 8 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi agora em julho de 2025, na casa do Atlético Paranaense, o Goiás venceu por 1-0. Antes disso, só em 2023, na casa do Goiás, empate entre eles em 1-1. Bom, é um palpite bem difícil. Os dois times aí estão próximos na tabela de classificação. Se o Atlético Paranaense vencer o jogo que ele tem pela rodada 34, vai colar no Goiás e nos líderes aí do campeonato, vai ficar tudo embolado mais do que já tá. Mesmo assim, tô levando em consideração o Goiás jogando em casa. Aqui no confronto direto a gente pode ver que há poucos empates, então por esse motivo eu tô indo seco no Goiás. Mas aqui também, outra partida, se caso você vá de duplo, eu colocaria um duplo aberto aqui entre eles. Jogo 5, Mirassol e Botafogo. O último jogo do Mirassol fora de casa venceu o Sport por 2-1, em casa venceu o São Paulo por 3-0 e outro jogo em casa venceu o Internacional por 3-1. Já o Botafogo em casa empatou com o Santos em 2-2, fora de casa venceu o Ceará por 2-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 3-0. Classificação do Brasileirão, Mirassol é o quarto colocado com 55 pontos, em 30 jogos tem 15 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Já o Botafogo ele é o sexto colocado com 47 pontos, em 30 jogos tem 13 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Olha essa sequência do Mirassol, hein? Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Fluminense e o Botafogo vai jogar em casa contra o Vasco da Gama, hein? Clássico carioca. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, foi um empate, agora no mês 9 de 2025, empate em 3-3, e foi um jogaço, se eu não me engano o Mirassol estava perdendo por 3-0 e conseguiu empatar essa partida, hein? Bom, eu já cansei de falar, né, que o surpreendente Mirassol já é uma realidade. Sinceramente, eu não quero mais ir contra o Mirassol, jogando em casa ainda, né, um time muito forte, tá com a vaga da Libertadores quase na mão, fez mais do que devia no Brasileirão Série A. Se o Flamengo e o Palmeiras não tomar cuidado, der umas tropeçadas, o Mirassol chega neles também. E aqui nesse palpite, né, eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Mirassol e empate só para garantir. Mas é um palpite difícil, né? Botafogo todo mundo conhece, um time que tem muita intensidade também, mas é o surpreendente Mirassol, né? Jogo 6, Avaí e Atlético. Último jogo do Avaí, fora de casa, venceu o Paysandu por 2-1. Em casa empatou com o Criciúma em 1-1 e fora de casa empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Já o Atlético, brincadeira, hein?
decepcionou muitos aí na Loteca 1217, perdeu em casa para o América por 2-0, fora de casa perdeu para o Remo por 3-1 e em casa empatou com o Goiás em 1-1. Classificação do Brasileirão: Avaí é o 10º colocado com 48 pontos, em 34 jogos tem 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Já o Atlético é o 16º colocado com 37 pontos, em 34 jogos tem 10 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do Avaí será fora de casa contra o Vila Nova e o Atlético vai jogar em casa contra a Ferroviária. Últimos confrontos entre eles: nenhuma vitória do Avaí, nenhum empate e uma vitória do Atlético. O último jogo foi agora em julho de 2025, o Atlético em casa venceu por 4-0. Bom, mas os tempos agora são outros, né? 2 meses faz muita diferença no campeonato. A gente pode ver ali que nos últimos 3 jogos o Atlético tem uma sequência bem ruim, pega um time que é complicado de ser batido em casa, e aqui, apesar de ter poucos confrontos entre eles, né? Tô acreditando na força do Avaí em casa, tô indo seco no Avaí. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que a gente pode ver ali que o Avaí é um time que empata bastante no campeonato, hein? Jogo 7, Flamengo e Sport. O último jogo do Flamengo em que zebra, perdeu para o Fortaleza por 1-0. Pela Libertadores venceu o Racing em casa por 1-0 e pelo Brasileirão em casa venceu o Palmeiras por 3-2. Já o Sport em casa perdeu para o surpreendente Mirassol por 2-1. Fora de casa perdeu para o Internacional por 2-0, em casa empatou com o Ceará em 1-1. Classificação do Brasileirão: Flamengo é o 2º colocado com 61 pontos em 29 jogos, tem 18 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Já o Sport, ele é o 20º colocado com 17 pontos, em 29 jogos tem 2 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Próximo jogo do Flamengo será fora de casa contra o São Paulo e o Sport vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles: 9 vitórias do Flamengo, 4 empates e 2 vitórias do Sport. O último jogo foi somente em 2021. É isso mesmo, 2021 foi o último confronto entre eles. Na casa do Sport, empate em 1-1. E também em 2021, o Flamengo jogando em casa venceu por 2-0. Eu dei uma pesquisada aqui, não houve ainda o jogo do primeiro turno. Esse jogo tá marcado para novembro. Bom, olhando esses números aqui, não é possível que o Flamengo vai sofrer uma outra zebra em jogos tão próximo assim, né? Dessa vez o Flamengo jogando em casa com o elenco que tem, a torcida apoiando contra o último colocado do campeonato que só tem apenas 2 vitórias, seria muita, mas muita zebra mesmo o Sport vencer. Nesse palpite aqui eu tô indo seco no Flamengo. Acredito que caso você queira ganhar essa loteca 1218 sozinho, o ideal aqui seria colocar um triplo e contar muito com essa vitória do Sport, né? Jogo 8, Bahia e Bragantino. O último jogo do Bahia perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-0. Em casa, um triunfo contra o Internacional por 1-0. E em casa, outro triunfo por 4-0 em cima do Grêmio. Já o Bragantino perdeu em casa para o Vasco por 3-0. Fora de casa, perdeu para o Juventude por 1-0. E outro jogo fora de casa, perdeu para o Palmeiras por 5-1, hein? Que fase do Bragantino. Classificação do Brasileirão: o Bahia, ele é o 5º colocado com 49 pontos. Em 30 jogos tem 14 triunfos, 7 empates e 9 derrotas. Já o Bragantino, ele é o 12º colocado com 36 pontos. Em 30 jogos tem 10 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Próximo jogo do Bahia será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Bragantino vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles: 6 triunfos para o Bahia, 3 empates e 6 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi em junho de 2025 na casa do Bragantino, triunfo do Bahia por 3-0. E antes disso, só em 2024, no mês 9, o Bragantino venceu por 2-1. É impressionante, né, como o Bragantino caiu nesse campeonato brasileiro, né? Vinha tão bem no início. O Bahia, né, tá vindo dessa derrota para o São Paulo, mas dentro de casa é um time muito forte. A torcida apoia muito. Aqui no confronto direto a gente pode ver que tá muito equilibrado, né? 6 vitórias para cada lado. E nesse palpite aqui, eu tô indo seco no Bahia. Depois desses últimos jogos, não tô confiando muito no Bragantino. Jogo 9, Ceará e Fluminense. Último jogo do Ceará, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, em casa perdeu para o Botafogo por 2-0 e fora de casa empate com o Sport em 1-1. Já o Fluminense em casa venceu o Internacional por 1-0, fora de casa perdeu para o Vasco por 2-0 e em casa venceu o Juventude
por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Fluminense ele é o 7º colocado com 44 pontos, em 29 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Já o Ceará ele é o 14º colocado com 35 pontos, em 29 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Próximo jogo do Ceará será contra o Fortaleza, clássico regional aqui no Brasileirão Série A, e o Fluminense ele vai jogar contra o surpreendente Mirassol em casa. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Ceará, 4 empates e 6 vitórias para o Fluminense. O último jogo entre eles está marcando aqui em 2022, o Fluminense venceu na casa do Ceará por 1-0. Também em 2022, quando o jogo foi na casa do Fluminense, o Fluminense também venceu por 2-1. Realmente não houve o jogo do primeiro turno e eles vão se enfrentar 2 vezes, viu? Vão se enfrentar agora, no meio de semana, e também no final de semana para repor esses jogos atrasados. Então é bom a gente ficar de olho aí no jogo no meio de semana, hein? Fluminense e Ceará. Bom, antes dessa partida acontecer, né, o Ceará ele é forte em casa, só que a gente pode ver que pelos números o Fluminense está bem melhor. Considera um confronto equilibrado, né? O Fluminense tem uma leve vantagem, só que vai estar jogando fora de casa, e para esse palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles, mas aconselho bastante todo mundo ficar de olho nesse jogo no meio de semana aí atrasado do Brasileirão. Jogo 10, Juventude e Palmeiras. Último jogo do Juventude perdeu para o Grêmio por 3-1 fora de casa. Em casa venceu o Bragantino por 1-0 e fora de casa perdeu para o Fluminense por 1-0. Já o Palmeiras empatou em casa contra o Cruzeiro em 0-0 fora de casa. Pela Libertadores perdeu para a LDU por 3-0 e fora de casa contra o Flamengo perdeu por 3-2. Classificação do Brasileirão, Palmeiras é o líder com 62 pontos em 29 jogos, tem 19 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Juventude, ele é o 19º colocado com 26 pontos, em 30 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 18 derrotas. Olha a sequência do Juventude. Próximo jogo do Juventude será fora de casa contra o Sport, briga direta aqui na zona de rebaixamento, e o Palmeiras vai enfrentar o Santos, hein? Que jogo bom aqui também, hein? Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Juventude, 1 empate e 6 vitórias do Palmeiras. O último confronto foi agora no mês 10 de 2025, o Palmeiras venceu por 4-1 em casa, e antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Juventude, o Palmeiras venceu por 5-3. Bom, é uma partida que não tem muito o que dizer. O Palmeiras já vai ter passado, né, pela Libertadores. Aqui no confronto direto, muita vantagem para o Palmeiras. A única vantagem do Juventude é jogar em casa, mas pelos últimos resultados, né, acredito que até a torcida deve estar pegando muito do pé dos jogadores, e para essa partida não tem como, né? Tô indo seco no Palmeiras. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu arriscaria um empate aqui também entre eles. Jogo 11, Internacional e Atlético Mineiro, em que jogo? O último jogo aí do Internacional, jogando fora de casa, perdeu para o Fluminense por 1-0. Outro jogo fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0. E em casa venceu o Sport por 2-0. Já o Atlético Mineiro em casa venceu o Ceará por 1-0. Pela Copa Sul-Americana fora de casa empatou com o Del Valle em 1-1. E jogando fora de casa perdeu para o Corinthians por 1-0. Classificação do Brasileirão, Atlético Mineiro ele é o 13º colocado com 36 pontos em 29 jogos. Tem 9 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O Internacional ele é o 15º colocado com 35 pontos, em 30 jogos tem 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Próximo jogo do Internacional será fora de casa contra o Vitória, e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Internacional, 1 empate e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi agora em junho de 2025, na casa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 2-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Atlético Mineiro, o Internacional venceu por 3-1. Bom, essa partida eu já considero ela bem equilibrada. No confronto direto a gente pode ver que empates acontecem muito pouco. Na tabela de classificação eles estão muito próximos, a diferença é apenas de 1 ponto. E são 2 times, né, que pelo menos no Brasileirão Série A estão decepcionando bastante. É um jogo decisivo, né, para os 2 times, e aqui não tem como, né? Olhando essas informações aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Internacional e Atlético Mineiro. Jogo 12, Remo e Chapecoense, em super jogo aqui pelo Brasileirão Série B. Lembrando, pessoal, que a Chapecoense é um dos times que vão fechar essa rodada 34 do Brasileirão. Se você não sabe do resultado, eu deixei um vídeo aqui do Brasileirão Série B. Vai lá na aba Vídeos, dá uma olhada.
porque a Chapecoense agora embolou mais ainda, né? Bom, o último jogo do Remo, fora de casa venceu o Cuiabá por 3-1, em casa venceu o Atlético por 3-1 e jogando fora de casa contra o Paysandu, venceu o Paysandu também por 3-2. Já a Chapecoense, fora de casa, perdeu para o Figueirense por 2-0 Copa Santa Catarina, provavelmente colocaram um sub-20 aqui. Também pela Copa Santa Catarina, jogando em casa, venceu o Figueirense por 2-1. Pelo Brasileirão Série B, fora de casa, venceu o Goiás por 3-1. Classificação do Brasileirão, o Remo, ele é o segundo colocado com 57 pontos, em 34 jogos tem 15 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Olha essa sequência do Remo, hein? Briga direta aí pelas vagas no Brasileirão Série A e o título também, né? A Chapecoense, ela agora é a segunda colocada com 57 pontos em 34 jogos, tem 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Esse jogo contra o Remo vai ser o jogo, hein? O próximo jogo do Remo será fora de casa contra o Novo Horizontino, um super jogo também, e a Chapecoense vai enfrentar o América em casa. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Remo, há um empate entre eles e nenhuma vitória da Chapecoense. Que campanha do Remo, hein? Aqui não tem confrontos, né? Porque o Remo veio do Brasileirão Série C e tá indo muito bem aí no Brasileirão Série B. O último confronto foi no mês 7 de 2025 na casa da Chape, empate em 1-1. Gente, esse jogo aqui é muito difícil. Dois times que estão fazendo uma excelente campanha no Brasileirão. Aqui é um jogo que cabe um triplo, mas no meu palpite estou levando muito em consideração a campanha que o Remo vem fazendo e o fator casa, né, que vem jogando muita bola, uma sequência muito boa do Remo. Tô acreditando nessa vitória do Remo, por isso eu tô indo seco no time da casa. Jogo 13, Vasco da Gama e São Paulo. Último jogo do Vasco, fora de casa venceu o Bragantino por 3-0, em casa venceu o Fluminense por 2-0 e fora de casa venceu o Fortaleza por 2-0. Já o São Paulo em casa venceu o Bahia por 2-0, fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-0 e outro jogo fora de casa perdeu para o Grêmio por 2-0. Classificação do Brasileirão até o momento, o Vasco é o oitavo colocado com 42 pontos, em 30 jogos tem 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Ótima sequência aqui do Vasco. Já o São Paulo, ele é o nono colocado com 41 pontos em 30 jogos, tem 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Próximo jogo do Vasco da Gama será fora de casa contra o Botafogo e o São Paulo vai jogar em casa contra o Flamengo, hein? Os dois times aí com pedreiras pelo caminho. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Vasco, 3 empates e 7 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi em junho de 2025 na casa do São Paulo, o Vasco venceu por 3-1. Antes disso, no mês 10 de 2024, o São Paulo venceu por 3-0 em casa. É um palpite bem difícil, né? Porque o São Paulo fez uma boa partida contra o Bahia. Será que é uma recuperação? Ainda é muito cedo para dizer isso. Pelo desempenho ali, o Vasco com certeza vem muito melhor que o São Paulo nas suas últimas partidas. O São Paulo, ele tem vantagem nesse confronto, só que joga fora de casa, né? E nesse palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Vasco. É um palpite arriscado. Se você tiver o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto, buscando uma surpresa aqui que seria a vitória do São Paulo. Jogo 14, Operário e Vila Nova. O último jogo do Operário venceu Volta Redonda em casa por 2-1, fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 3-0 e em casa perdeu para o Atlético por 4-1. Já o Vila Nova em casa empatou com a Ferroviária em 2-2, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e em casa venceu o Amazonas por 1-0. Classificação do Brasileirão, Vila Nova é o 12º colocado com 44 pontos, em 34 jogos tem 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Sequência ruim do Vila Nova. E o Operário, ele é o 13º colocado com 42 pontos, em 33 jogos tem 11 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Os dois times aí apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Próximo jogo do Operário será fora de casa contra o CRB e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Avaí. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Operário, 4 empates e 4 vitórias do Vila Nova. O último jogo foi em julho de 2025 na casa do Vila Nova, empate em 0-0. Antes disso, no mês 8 de 2024, outro jogo entre eles, vitória do Vila Nova fora de casa por 3-2. Bom, aqui se torna um palpite difícil porque o Operário tá jogando em casa, mas no confronto direto o Vila Nova leva vantagem. Nos números ali da classificação são dois times com números bem ruins nos últimos 5 jogos. É um palpite difícil, mas aqui eu tô usando meu quinto e último duplo.
Eu tô indo de empate entre eles, mas tô buscando uma surpresa que seria o Vila Nova vencer fora de casa. Aqui no confronto direto, né, o Vila Nova leva mais vantagem em cima do Operário. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações com os meus palpites para a Loteca 1218. Espero que essas informações aqui ajudem pelo menos conhecer melhor a grade. Se você gostou desse vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeos novos. Se for possível, dá uma olhada lá nos outros vídeos sobre a tabela de classificação do Brasileirão Série A e Série B. Tô colocando também um vídeo com as partidas que vão acontecer no dia, né? Jogos de hoje. É bom que você não perde nada e sabe aonde será a transmissão desses jogos. E é isso. Quero te agradecer demais se você assistiu esse vídeo até aqui. Desejo muita sorte em seus palpites e vamos pra cima desse prêmio, hein? 2 milhões de reais é pra mudar de vida. Então, espero você num próximo vídeo. Fui!